pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol. E hoje eu venho com o quadro Mulheres Incríveis, depois de muito tempo, né? E eu vou falar da Hattie McDaniel, que foi a primeira pessoa negra a entrar ali para receber o Oscar e a entrar ali na cerimônia do Oscar como convidada, não como criada. Então tem todo um contexto histórico aí. Estados Unidos teve segregação racial, tem uma série de outros fatores. E antes de começar, deixa o joinha, ativa as notificações do sininho aqui embaixo e não esqueça de se inscrever e passar para o maior número possível de pessoas. Hattie McDaniel é uma menina que eu já queria fazer a biografia dela faz muito tempo. E aí eu estava fazendo algumas pesquisas, eu ia fazer essa biografia com uma amiga minha e não deu certo. E agora, em época de quarentena, que não vai dar mesmo, né? Não sabemos lá quando que vamos voltar a fazer vídeos. A frase ilustre dela é justamente a frase: prefiro interpretar uma criada por $700 a ser uma por 7. Essa é a frase da Hattie McDaniel. Na época que ela contracenou a Mommy do Vento Levou, que foi o personagem que a fez levar o Oscar, né, receber o Oscar como atriz coadjuvante mesmo, porque não tinha como um negro naquela época protagonizar alguma coisa, já que ainda tinha segregação racial no Sul, e vocês vão entender um pouquinho mais pelo que essa mulher passou. Se vocês não sabem o que é segregação racial, clica aqui para que eu vou deixar a figurinha sobre a questão da eugenia, né, e segregação racial. Eu já falei em outros vídeos resumidamente o que aconteceu. Lá nos Estados Unidos, depois que acabou a escravidão, tinha um negócio chamado segregação racial, onde negros eram separados dos brancos. Então tinham e ainda existem esses bairros, né? Bairros onde só brancos podiam morar e bairros negros, onde só negros podiam morar. Geralmente eram bairros pobres e marginalizados. E os negros só iam nos bairros dos brancos para trabalhar. Tinham várias gangues brancas que iam lá simplesmente, né, para matar negros, porque eram gangues de supremacia branca. Tinha um fenômeno chamado eugenia, na verdade era tida como ciência, que eles acreditavam que tinha que predominar uma raça superior, que era a branca, e que os negros simplesmente deveriam ser extintos. E o pior ainda foi quando os negros começaram a lutar por direitos, que aí que essas gangues de supremacia branca começaram a fazer vários atentados nas casas das pessoas que faziam os protestos, né, dos ativistas. Então é uma luta que ainda assim temos alguns ativistas famosos, né, o próprio Martin Luther King mesmo foi assassinado. Tem vários ativistas aí que foram presos por coisas bem simples, por exemplo, os ônibus, né? Eram separados e os brancos e os negros não se encostavam. Tinha a parte dos brancos, que era a parte da frente, e os negros era a parte de trás. Só que assim, se tivesse um branco em pé, o negro tinha que levantar para o branco sentar. E numa dessas teve uma moça antes da Rosa Parks, que eu não me lembro aqui agora o nome dela, mas eu vou deixar aqui. E teve a Rosa Parks, que foi o estupim aí da segregação racial, que foi 19 anos depois da Hattie McDaniel receber o Oscar, que a Rosa Parks foi presa justamente por se recusar a levantar para um homem branco sentar. Então, só para vocês terem uma noção do cenário que a Hattie McDaniel viveu. Então, ela ser uma atriz renomada naquela época era uma coisa assim, nunca foi pensado. Vou contar um pouquinho mais da história dela. A Hattie McDaniel nasceu no Kansas, nos Estados Unidos, em 1893 e ela faleceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1952. Ela é a caçula de 13 filhos de um casal de ex-escravos, na verdade, escravos libertos, né? E ela, muito nova, já começou a trabalhar com a questão de palco, né? A mãe dela tinha aquela questão de interpretar na igreja, palcos da igreja, e a Hattie McDaniel, para ganhar dinheiro, ela formou um grupo de vaudeville com seus irmãos, né? Onde ela
tinha uma veia comediante dentro dela, ela pintava a cara de branco, mas esses tipos de grupo eram geralmente grupos só de homens. Então, assim, nenhuma mulher naquela época pintava a cara de branco, e a Hattie McDaniel fazia algo diferente. De vez de fazer o blackface, ela fazia essa questão de pintar a cara de branco, que era uma coisa que só homens faziam naquela época. E a Hattie McDaniel sempre foi uma pessoa muito determinada, então ela não sabia o que ela ia fazer, mas ela sabia que ela não seria criada, né? Ela seria algo diferente daquela profissão que era sempre tido como profissão de negro, que era lavando banheiro, limpando casa. Ela falou, não, minha vida vai ser diferente. Então, depois desse grupo com os irmãos, ela foi para Hollywood. Em Hollywood, de vez ela achar um cenário glamuroso para ela, a gente sabe que com esse cenário de segregação racial, os papéis que eram destinados ao público negro eram papéis, assim, subpapéis, né? Papéis irrelevantes, que era geralmente motorista, empregada, faxineira, e eram papéis que não eram protagonistas, né? Eles viviam em função do branco. E tinha um código chamado Código Hays, né? Que era um sistema de autorregulação, né? Aí de Hollywood, para restabelecer a imagem de Hollywood, porque teve vários escândalos nos anos 20, foi proibido ter romances entre negros e brancos, e aí os negros só podiam contracenar subpapéis quando eles conseguiam contracenar. E quando eles contracenavam, eles ainda sofriam com os movimentos negros falando assim, poxa, vocês não podem aceitar subpapéis. E aí que vem a frase da Hattie McDaniel, né, que ela prefere ganhar $700 contracenando como empregada a ser uma empregada doméstica na época, né? Então, em 1934, o diretor John Ford deu mais atenção a ela, né? Lembrando que teve a crise de 1929, aí quebrou a bolsa de valores, e a Hattie McDaniel chegou a limpar banheiros no estabelecimento, e quando faltaram os artistas ali, ela começou a encenar ali dentro, e desde então ela nunca mais limpou banheiros. E a vida dela era essa, né? Então, em Hollywood, ela ganhou um destaque porque ela não interpretava só o papel dela, ela era sarcástica, ela tinha um estilo muito atrevido, e ela era uma atriz que era sempre chamada para participar de filmes. Ela participou do filme proibido da Disney, né, que é A Canção do Sul, eu vou falar sobre ele, que foi um filme racista. Ela contracenou ali também, né, com o Subpapel, que foi um filme que ganhou o prêmio de melhor animação, foi o primeiro filme com animação da Disney, que a Disney tentava esconder a todo custo ali. Agora ele existe até no YouTube, vocês podem olhar para perceber direitinho aí o tipo de preconceito que tem aí. Eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Então ela se tornou uma das atrizes mais populares dos Estados Unidos. Em 15 de dezembro de 1939, cerca de 300 mil pessoas compareceram à estreia de O Vento Levou. E como é de se esperar, ficaram ali 3 dias comemorando, limousines passeando pela cidade. E é óbvio que a Hattie McDaniel não foi convidada para isso, porque era uma cerimônia só para brancos. A Hollywood era de brancos, então os negros não participavam de nenhum tipo de festa que os filmes tinham, né? Nem O Vento Levou, nem nenhum outro tipo de filme. A lei Jim Crow punha a segregação dos negros nos espaços públicos do sul dos Estados Unidos, que era onde ela estava, né? Então, quando ela recebeu o Oscar, tem uma questão ali na cerimônia dela também. Ela foi a primeira afro-americana a comparecer aos prêmios acadêmicos como convidada e não como uma pessoa que vai lá servir, né? Mesmo assim, o Selznick teve que pedir autorização para que ela pudesse comparecer a esse evento. E ela teve que ficar numa mesa afastada, sem nenhum convidado. Ela não pôde ficar no lugar onde toda a plateia estava. Ela ficou numa mesinha bem lá no fundo,
né? E só foi no palco, pegou o Oscarzinho dela toda feliz e foi embora. Ela abriu, né, o espaço para que outras pessoas negras pudessem receber um Oscar, mesmo que seja como ator coadjuvante. Ela não pôde participar das fotos que o pessoal do filme estava tirando no dia por ser negra também. E demorou um quarto de século para que outro ator negro pudesse subir lá e receber um Oscar. Curiosidade, ela teve 4 casamentos fugazes, mas ela frequentava o círculo de costura. O que era esse círculo de costura? Era onde as atrizes lésbicas iam lá e elas tinham os casinhos dela protegidas ali em Hollywood, porque é óbvio, né? Um ator ainda hoje tem esse problema. Imagina naquela época, nenhum ator podia revelar que era gay, muito menos mulheres revelarem que eram lésbicas naquela época, né, galera? A Hattie McDaniel chegou a voltar para a rádio, mas pouco tempo depois ela descobriu um tumor e morreu rapidinho, né? Em 26 de outubro de 1957, aos 57 anos, super jovem. E o único testamento que ela queria era o seguinte: ela ser enterrada no cemitério dos atores de Hollywood, né? Que seria o Hollywood Forever. E o outro era que sua estatueta do Oscar fosse entregue à Universidade de Howard. E infelizmente, né, mais um baque da vida dela, fora outros baques que ela já teve, porque ela foi recusada, né? Ela não pôde ser enterrada ali, porque ali só eram autorizados brancos, mesmo ela sendo uma grande atriz, ela, ela não pôde ser enterrada lá. Ela foi enterrada no The Angeles Rosedale, super triste, né? Depois o cemitério Hollywood Forever tentou trazer ela de volta, mas ela já estava enterrada lá e ficou por lá. A estatueta dela sumiu e até hoje ninguém sabe onde que foi parar. Então não foi para a universidade. Dos astros de Hollywood, com essa questão da segregação, muitos mandaram flores, mas eles acabaram não comparecendo na cerimônia, né, no velório dela, por conta dessa questão da segregação racial. E o único ator que compareceu no velório dela foi o James Agnes. É uma coisa para se pensar, é uma biografia que choca muito para quem diz que não existe preconceito, não existiu nada disso, é tudo viagem. Eu queria que a gente parasse para refletir um pouquinho qual que seria o impacto dessa segregação e desse racismo, porque imagino que essa mulher não passou, né? Ela era uma mulher muito forte, mas o que tantas pessoas negras não passaram lá nos Estados Unidos, é claro que aqui não houveram leis de segregação aqui no Brasil, né? Foi diferente, lá foi um negócio pesado, mas era um negócio declarado. E quando é declarado, a gente pode combater. Aqui nós temos preconceito, sim, claro que temos, né? Tudo que é um pouquinho diferente da norma, branca, hétero, foge do padrão, então ela recebe uma carga negativa, ela sofre preconceito, muitos acabam morrendo, é aquela pessoa que chega perto de você e você acha muitas vezes que é um bandido, e são subjugados por conta da própria cor deles, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa questão de uma gota de sangue. Aqui no Brasil a gente tem a questão do tom da pele mesmo, né? Lá nos Estados Unidos, eles, mesmo não tendo a lei de segregação, eles ainda segregam muito. Mas, por exemplo, você é filho de uma pessoa negra, você pode ser a pessoa mais branca do universo, você vai sofrer o preconceito das duas comunidades, tanto da comunidade branca como da comunidade negra. Que ainda tem aquela questão, né, da comunidade negra querer que hajam casamentos entre negros, né, para fortalecer a raça e assim por diante. Tem toda uma história, tem todo um contexto, eu entendo, e eu queria que vocês refletissem sobre o impacto de toda essa segregação, dessa violência psicológica, né, querendo ou não, isso afeta diretamente o psicológico da pessoa, né? E eu quero que vocês deixem os comentários aqui embaixo. Eu achei fantástico. Se alguém quiser ensinar essa biografia em sala de aula, eu acredito que é muito válido, que só pelo fato de passar essa biografia, o pessoal fica assim, não acredito que isso aconteceu. E aí já tem um impacto direto no pensamento da pessoa. Falar, poxa, isso aconteceu, né? Então a garotada ficou assim, chocada. Eu achei super bacana, adorei fazer essa biografia.
E peçam mais biografias aqui, principalmente de mulheres, né? Que aqui o quadro é para trazer um novo olhar, né? De sempre tem filósofo homem. Ah, sempre quem faz alguma coisa é homem. Então trazer um outro olhar. Não, não é só homem branco que faz as coisas. É óbvio que se tiver alguma coisa muito bacana eu vou trazer para cá também, não é assim, mas eu privilegio biografias de mulheres fortes, pensadoras. E é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijão, cuidem-se.